Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos no Brasil aumentou em 11 milhões de pessoas. Em 2010, o país tinha 19 milhões de habitantes acima de 60 anos. Em 2021, esse número foi para 30,3 milhões. Esses dados são vistos como uma boa notícia, pois representam uma melhora no estilo de vida dos brasileiros. E se envelhecer é um processo natural, com os nossos rins não é diferente. Portanto, a probabilidade de desenvolver uma doença renal pode aumentar com o avanço da idade. Afinal de contas, o rim está trabalhando bastante há muitos anos, não é? Tem que cuidar dele, não é? Para falar sobre isso, a gente conversa com ela, a nefrologista doutora Lilian Rosinha. Doutora, seja muito bem-vinda à nossa Muito casa. obrigada. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Que seja um ano repleto de muita saúde, né, doutora? Amém, para todo mundo, né? Acho que a primeira mundo. coisa. Eu acho que com saúde a gente consegue, vai conquistando o resto, né? Concordo. Doutora, antes da gente entrar no tema principal, o que a gente pode falar em relação às doenças dos rins? Quais são as mais comuns? Os rins, a doença mais comum, que é a menos diagnosticada, infelizmente, é a doença renal crônica ou insuficiência renal, que é quando começa a ter falência dos rins. Que isso pode acontecer desde o começo até já paciente que precisa de hemodiálise. E hoje estima-se que mais de 195 milhões de pessoas no Brasil têm a doença renal crônica. É muita gente. Mas metade não sabe. E em torno de 30% a 50% já são nos idosos. E o que acontece é que assim, a maioria acaba que não morre dos problemas nos rins, morre de doenças cardiovasculares, infarto. E aí é super importante porque a doença renal aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, tá super ligado e é muito importante, né? Porque quando, de repente, às vezes vai dar o resultado final, teve um AVC. Mas o que, ao longo do tempo, a pessoa já estava sentindo, já era uma crise, e isso foi provocando outros sintomas mais rápidos, porque né? o AVC é consequência de outras doenças, né? É um diabetes, é um hipertenso, e aí a doença renal aumenta o risco. E essas são doenças silenciosas na maioria das vezes. A doença renal crônica, ela é totalmente silenciosa. O rim só vai dar sinal, não estou funcionando, quando ele já está ali prestes de precisar de uma substituição, que seria a diálise ou o transplante, entendeu? Ai, que perigo. Doutora, quando eu falei ali no comecinho, né, que a gente tem tendo bastante pessoas idosas acima de 60 anos. Sim. A gente tem que ver essa qualidade de vida, né? Com certeza. Mas como a gente vai envelhecendo, o nosso rim também envelhece. É diferente o tratamento de uma pessoa idosa para uma pessoa mais jovem para tratar os rins? O rim, ele envelhece com a idade e ele vai perdendo função. E já a partir dos 40 anos de idade, já começa a ter perda dessa função glomerular, né? Da função de filtração dos rins. O tratamento não é muito diferente do jovem para o idoso, mas o idoso ele está em um maior risco de algumas coisas. Por exemplo, o idoso não toma água suficiente. Já ouviram falar, né? Já. Que idoso não bebe água. E não bebe mesmo. E eles desidratam muito fácil. Então, o idoso a gente tem que ficar lembrando, tomar água de 2 em 2 horas. Coloca um alarme no celular para tomar água. Então, a reserva no idoso é diferente da reserva num paciente jovem, né? Que pode causar o cálculo, né? No cálculo não, por tudo, né? Para ajudar o funcionamento do rim, que risco de cálculo aumenta também quando é mais velho. Mas aí o idoso ele fica mais sujeito a coisas que a gente, jovem, daria conta. O rim tá lá, tem uma reserva e tá ok. Por exemplo, uso de drogas, anti-inflamatórios, uso, né? E a água, de a gente ter que tomar menos água, a gente não desidrata tão fácil quanto um idoso, que tá aí com maior risco, porque eles não têm tanta reserva. E o rim filtra tudo que a gente consome. Geralmente, quando se é idoso, toma-se mais medicamentos. Isso faz com que o rim também tenha mais problemas para filtrar tudo isso, doutora? Dependendo, então, se o rim não estiver funcionando direito, ele não filtra totalmente, não elimina totalmente os remédios. Então, aumenta o risco de ficar ali circulando mais tempo. Então, os riscos de efeitos colaterais, ou quando a gente toma muito medicamento, a junção de medicamentos vão dar mais riscos, existe sim. E existem medicamentos que causam mais isso, doutora, ou os não? Os anti-inflamatórios hoje, assim, hoje não, sempre, para os rins são a pior classe de medicamento, que podem levar a alteração aguda da função renal ou crônica,
ou até levar a uma doença específica do anti-inflamatório no rim. Porque o idoso, o que acontece? As artérias no idoso, elas já estão um pouquinho fibrosadas, então o fluxo de sangue que chega ali no rim, ele já é menor. Entendeu? Porque o rim, assim, é o sangue que está chegando, chega pelas microartérias, arteríolas. Então, elas já estão diminuindo. Então, o fluxo de sangue que chega para o rim, ele já está diminuído por conta da idade. Então, se você coloca alguma coisa que altera a hemodinâmica desse fluxo de sangue, que é os anti-inflamatórios, às vezes você usar remédio para hipertensão demais, cair demais a pressão, você vai ter um efeito colateral mais rápido, mais grave no idoso. Entendeu? Boa, o Léo tem uma perguntinha. Vamos lá, Léo. Tenho. Doutora, eu queria saber a respeito de uma infecção urinária não bem curada. O quanto isso pode prejudicar os rins. Léo, é assim, a infecção urinária, a gente tem dois tipos, que a gente chama a infecção urinária baixa, que quando pega a bexiga, que é a famosa cistite, e a infecção urinária alta, que é quando pega os rins, que é chamada também de pielonefrite. E aí, assim, se é uma infecção não curada e a bactéria consegue subir para os rins, pode levar a problema no rim de infecção renal. Se a gente começa a ter muita infecção nos rins de repetição, pode levar, sim, a processo ali onde o rim não funciona direito, cicatriz, e ali começa a diminuir o funcionamento. Mas, geralmente, assim, infecções baixas, não curadas, não é o problema. O problema é quando a infecção é grave. Infecção urinária é outra coisa comum do idoso, principalmente na mulher, né? Que é outro risco também da mulher ter mais infecção urinária conforme a idade, por conta da menopausa, diminuição dos hormônios. E a bexiga é um músculo, né? E esse músculo, ele pode ficar mais flácido conforme a idade. Isso dificulta o esvaziamento completo da bexiga, fica xixi acumulado, aumenta o risco de infecção. Então, tem outras coisas além do rim, de acordo com a idade. Os homens, o problema maior é o quê? A próstata aumentada. A próstata, quando ela aumenta, ela comprime a uretra, que é por onde sai o xixi da bexiga, porque a gente faz xixi. E aí isso pode levar a problema no rim também. Porque se a gente começa a ter essa dificuldade de fazer xixi, a bexiga vai tendo que fazer força. E aquele xixi fica acumulado e ele acumula no rim também. O rim pode dilatar e aí também pode levar a insuficiência renal para aumento de próstata. Então, tem várias coisas aí da idade. E é silencioso, que é o que você falou. Então, quando de repente você é idoso ou você já está tomando muitos remédios, de repente acamados, a fraldas, que também pode dar bastante infecção, né, doutora? Sim, também. Porque tem que trocar sempre, limpar, a higiene, né? Tem também. Tem que ficar bem atento com isso. Sim. E aí, como que a gente, em casa, consegue identificar, opa, tem algum problema, sei lá, com a minha avó, com o meu pai, legal. Porque eles às vezes não vão falar e não vão sentir, Eles vamos não dizer. vão sentir. E aí o idoso precisa, todo mundo tem que fazer exames de rotina, mas o idoso é um risco maior de ter doença renal. A partir de 50 anos, o idoso tem que fazer avaliação renal anual, pelo menos, E tá? quais exames tem que fazer, doutora? São dois, super simples. É o exame de creatinina, que é feito no sangue. O exame colhe sem jejum, nada, super tranquilo. E o exame de urina, que a gente vai ver se está tendo perda de proteína, que é a proteinúria, a proteína na urina. Por esses dois exames, a gente consegue ver. A creatinina nos vai estimar a função dos rins. Então, ela depende muito da idade, do peso, da massa corpórea, do quanto de músculo que a gente tem. E a urina, que vai mostrar se está tendo perda de proteína. Porque perda de proteína é um indício ali que está com lesão renal. Porque não é para deixar para passar a proteína quando o rim filtra. Ele filtra o sangue e segura a proteína. Se está passando proteína é porque o rim está com alguma lesão. Então, esses dois exames são imprescindíveis, tem que fazer. A partir de 50 anos, todo mundo tem que saber como está a sua creatinina. Você sabe quanto está a sua creatinina? Já ouviu falar desse exame? É super importante. Esse ano até a Sociedade Brasileira vem de Nefrologia no Dia Mundial do Rim para falar disso, né? Quanto está a sua creatinina? Boa, boa. E aí, se a gente tem em casa, como é que a gente ajuda a identificar? Opa, tem alguma coisa acontecendo e pode ser os rins. Então, quando já está com uma função muito baixa, os sinais vão ser, então, começa a inchar,
Um sinal de proteína na urina é a espuma no xixi, faz xixi, parece que tem detergente, fica espumoso. Aí vem consequências de um rim que não funciona direito, então vai estar mais anêmico, então um cansaço, uma indisposição, aumento de pressão. Vinha com a pressão controlada, ela está muito mais alta, é sinal de que o rim também não está funcionando direito. Mas não espera chegar nisso, viu, Abi? Não esperem chegar no que você vai ver, o que você vai sentir. Façam os exames anualmente. Boa. E eu acho que às vezes até, por exemplo, a falta do apetite, né, doutora? Também, às vezes também deve influenciar. A indisposição, vai sentindo um enjoo, não consegue comer, pode ser sinal de rim que não está funcionando. E qual que é o risco maior de ter uma doença nos rins, principalmente com uma idade já avançada? Então, quando você tem uma doença renal crônica, o tratamento, quando ela não está mais funcionando, é a diálise, né? Então, assim, o risco de você fazer um procedimento 3 vezes por semana, que fica lá sentado, tem que tirar o sangue, sobrecarregar o coração, então esse já é um risco. Mas eu acho que o maior risco é que, assim, muitos nem chegam na diálise, eles morrem antes. Então, a gente nem sabe que eles tinham problema no rim. E aumenta o risco de doença do coração, né? Então, são esses riscos maiores. É muita atenção mesmo, principalmente nas pessoas que a gente ama. E a gente mesmo se cuidar, né, doutora? De ter essa coisa. Todo ano eu vou fazer um exame rapidinho, não precisa de jejum. É muito fácil fazer e se cuidar. Doutora, tem pergunta de WhatsApp. Vamos lá. Temos uma perguntinha para a doutora. Vamos lá. Yasmin São Paulo. Olá, boa tarde. Um idoso com resultado alto de gama GT pode ser problemas nos rins? Muito obrigado, Yasmin. Oi, Yasmin, tudo bem? Não, gama GT não tem nada a ver com rim. O que é a gama GT, doutora? A gama GT, ela está relacionada com o fígado. É uma das alterações que pode acontecer quando o fígado não está funcionando direito, aí está com lesão no fígado, inflamação, aí é gama GT. Mas não tem nada a ver com o rim, não. Nada a ver. Nada a ver com o rim. O que vai identificar mesmo são esses exames. Esses exames que eu já falei. E algumas doenças como diabetes, hipertensão, aí é sempre necessário ficar mais atento. Sim, com certeza. E o principal aí, se tem a doença, se tem a doença do rim, vem controle da pressão, é o principal, controle da glicemia, né? Tomar bastante água, cuidado com o sal, a alimentação. E o cuidado é multiprofissional, né? Tem que ter um nutricionista junto para ajudar, porque idoso, a gente tem aquele negócio de perder massa muscular, que é a sarcopenia, que aumenta o risco de fratura. E aí, no rim, a gente tem, para cuidar, tem que diminuir a quantidade de proteína. Então, assim, não é fácil cuidar de um idoso com doença renal. A gente precisa de toda uma equipe para cuidar desse idoso. E outra coisa que é muito importante é estimular a ser ativo. O idoso tem que estar ativo, tanto física quanto emocional e socialmente, que isso também é parte do tratamento. E a gente esquece disso, né? A nossa população está envelhecendo e o idoso está sendo deixado de lado. Vamos colocar mais o idoso para participar das coisas, né? Eu falo, gente, o idoso tem tanta coisa para contar para a gente. Eu adoro meus pacientes idosos, eles contam, a gente conversa. Por que a gente não inclui mais o idoso na sociedade? Não é, Abi? Exatamente. Não falta isso. E quando a gente, eu falo muito isso, quando a gente está feliz, tudo funciona melhor, né? Quando a gente tem esse ambiente social, quando a gente sabe que pode falar e ser ouvido, porque isso faz toda a diferença. A gente saber ouvir um pouco as pessoas, principalmente as pessoas que nos ensinaram a ser quem somos, né? Porque provavelmente devemos muito isso a eles. A gente tomar esse cuidado, a gente sabe que às vezes eles são teimosos, né? Mas vamos fazer um exame, vamos ver como é que tá e ficar de olho. Eu acho que quando a gente ama as pessoas, algumas coisas a gente pode fazer que são simples, né, doutora? E pode ajudar muito, muito. Lembrar que a gente já foi criança, já foi teimoso. E a gente vai envelhecer. E a gente vai envelhecer, né? Tinha que ser uma coisa mais natural, né? Exatamente. Eu acho também. E acho que é essa coisa também que a gente estava falando dos remédios, né, doutora? Sempre quando for ao médico, sempre ir tentar acompanhar e tal, para dizer todos os remédios que toma, porque isso influencia muito, né, doutora? Muito. Principalmente para rim.
quando vai no médico, tem que levar todos os remédios que você usa. O médico tem que saber. E outra coisa também é importante, o idoso com doença renal, acompanhar com o nefrologista precocemente. Não ficar esperando a indicação formal de só quando está com função menor que 30. Seria interessante começar a acompanhar já com diminuição da função menor que 60 aí, para acompanhar com o nefrologista, porque a gente tem mais manejo, né? E aí precisa ser, um negócio do idoso é diagnóstico precoce, tratamento precoce, tratamento bem feito para a gente prolongar a vida desse rim, para ele não precisar fazer diálise até o final da vida dele, porque vai cair muita qualidade de vida a hora que ele vai para diálise, né? Então eu falo, meu intuito no consultório é tentar manter em tratamento conservador, que a gente chama o maior tempo possível. A gente quer paralisar essa perda de função renal e aí importante passar com o nefrologista precoce. Muito bom, doutora, muito obrigada. Seja sempre prazer. bem-vinda nessa casa. Obrigada, venho sempre que precisar. E beba água, né? A gente sempre fala isso, continue, beba água. Vê se você tá bebendo, coloca aí, como a doutora falou, no celular para despertar, para você beber mais água. Tem vários aplicativos. Beba água. Beba água, minha gente. Ficou com alguma dúvida? Faz o seguinte, o telefone é o 12 99687 9279, o e-mail doutoralosinha@gmail.com e o Instagram @doutoralilianrosinha. Um beijo. Obrigada, viu? Léo,